Hoje, a gente vai analisar uma fonte bem diferente do usual. Não é a Bíblia em si, mas as anotações pessoais de alguém que estava lendo o texto. É como um diário digital, sabe? Cheio de versículos que a pessoa marcou, perguntas bem sinceras e reflexões brutas sobre essa jornada de leitura. E logo de cara, o diário começa com esse pedido de desculpas. Isso já dá o tom de tudo, né? Mostra que o que vem pela frente é uma busca por entendimento que é totalmente honesta, sem filtros e, acima de tudo, muito humana. Então, vamos lá. A gente vê que as anotações dessa pessoa voltam, assim, várias e várias vezes para uma mesma questão central, bem desafiadora, sobre a natureza de Deus, principalmente começando pelo Antigo Testamento. Essa pergunta aqui, feita diretamente pelo leitor, se torna o grande conflito explorado no diário todo. É basicamente a lente que essa pessoa usa para examinar boa parte do que está lendo. E olha só os trechos que essa pessoa grifa. Comandos divinos que são absolutos e bem severos. Essa ordem dada a Saul, por exemplo, é marcada como um ponto de difícil digestão. A destruição tem que ser total, sem exceção para ninguém. Agora, o interessante é a frequência com que versículos como esse aparecem marcados. Fica bem claro que o leitor está numa luta para entender esse retrato de um Deus vingativo, furioso, tentando encaixar isso numa compreensão maior. As anotações também registram esses atos de punição coletiva, como a 10ª praga do Egito. Diante de um evento desses, onde todos os primogênitos são atingidos, a pessoa se questiona sobre os limites entre justiça e misericórdia. Mas aí, num contraste bem forte, a jornada do leitor vira para uma representação completamente diferente do divino, que também é encontrada ao longo das Escrituras. O leitor começa a destacar passagens do Novo Testamento que falam de uma divindade definida não pelo medo, mas pelo amor. É um contraponto direto àquela imagem de ira e vingança que estava incomodando antes. As notas capturam essa ênfase na misericórdia, na celebração da redenção. A ideia da alegria no céu por um único pecador arrependido é um tema recorrente que aparece nas anotações, contrastando com aqueles juízos tão severos. E esse ponto é crucial. A jornada mostra que essa dualidade não é uma divisão simples, tipo Antigo Testamento de um lado, Novo do outro. Porque mesmo lá nos Salmos, o leitor encontra versos que dão uma suavizada na imagem da ira, falando de uma paciência duradoura. Aqui, o ponto central do diário fica bem visual, lado a lado. De um lado, comandos de destruição total. Do outro, ensinamentos de perdão radical, como oferecer a outra face. Exatamente esse o dilema que o leitor está enfrentando. E a investigação vai mais fundo. O leitor começa a lidar não só com a natureza de Deus, mas com regras específicas e paradoxos morais que encontra no texto. O diário destaca passagens com leis sociais que são um desafio e tanto para um leitor moderno entender e aplicar. Essa sobre o silêncio das mulheres é um exemplo claro disso. E o legal é que essa pessoa não apenas lê as parábolas, ela questiona o que elas implicam. Depois de ler a história do filho pródigo, ela anota essa pergunta provocadora, basicamente se perguntando se a celebração do retorno não parece de certa forma uma recompensa pela desobediência. E aqui as anotações mostram uma luta com o conceito de livre-arbítrio. Quando o texto diz claramente que Deus interveio para endurecer o coração de alguém, o leitor anota essa pergunta fundamental, tentando conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Aí a jornada muda de novo, sai um pouco dos dilemas morais e entra na interpretação. O leitor tenta conectar profecias antigas com o mundo moderno, mostrando um outro lado dessa busca por significado. Uma visão bem peculiar registrada pelo profeta Zacarias chama a atenção do leitor. Ele anota essa descrição estranha e, a partir daí, começa uma jornada interpretativa fascinante. O que o leitor faz, então, é quebrar a visão em partes nas suas notas, focando nos detalhes físicos, a forma cilíndrica, o tamanho, o fato de estar voando e o seu propósito de destruição. E aqui a gente vê a mente dele trabalhando de um jeito brilhante. O leitor faz uma conexão super ousada, interpretando nas suas notas aquele rolo antigo como uma arma moderna de destruição em massa, vista pelos olhos de alguém do passado. Ao final, fica bem claro que o valor desse diário não está nas respostas que ele encontra, mas na própria jornada da busca por entendimento. Ao longo do caminho, o leitor para definir termos-chave, como nécio. Isso mostra um compromisso em entender o texto nos seus próprios termos. Um esforço para ser um leitor informado, não só um leitor casual.
A percepção final é que este registro pessoal captura um processo, não um destino. A beleza não está nas respostas encontradas, mas na coragem de fazer as perguntas. Com todas as suas perguntas e dúvidas, a jornada desse leitor transforma a Bíblia de um texto estático em um parceiro de diálogo dinâmico. A fé que a gente vê aqui não é passiva. Ela está engajada, curiosa e muito, muito viva. E assim, a jornada desse leitor nos deixa com um pensamento final, uma reflexão que vira o espelho para a gente e questiona a própria natureza da crença, sugerindo que talvez o verdadeiro valor não esteja nas respostas, mas em outro lugar.